Boa noite, estamos começando mais uma live da nossa EBV, Escola Bíblica Virtual. Sejam bem-vindos a mais um EBV. Kika, Sheila, estejam à vontade. GP, Graça e Paz, Thaís, a minha mãe também está aí. Hoje nós temos a preciosa missão, GP, Kikinha, boa noite, de estudarmos um pouco sobre o livro dos Reis. Vamos começar falando sobre o primeiro livro dos Reis. E como a gente geralmente faz, GP, estamos chegando aí, a Ilha. E como a gente faz, geralmente nós vamos esperar 5 minutos, que é o tempo dos nossos irmãos terem notícia da live para a gente iniciar de fato. Antes disso, vamos começar a revisar um pouco sobre o que nós estudamos na aula passada, no momento passado, na live passada. Nós, GP, Léo, nós vimos a consolidação, a ascensão, queda e restauração do reinado de Davi. E estudamos um pouco sobre as implicações históricas, teológicas que esse reinado teve, no livro de 2 Samuel. E aí, Caio? E hoje nós vamos dar continuidade à história da dinastia de Davi, inicialmente, e depois as consequências que vão advir dos reinados de Salomão e do seu filho. Enfim, então, em 2 Samuel nós temos a aliança que Deus celebra com Davi. Davi é o segundo rei a reinar sobre um povo unificado, as 12 tribos de Israel. E no capítulo 7 de 2 Samuel nós vemos a instituição da aliança de Deus com Davi, dizendo que jamais faltaria sucessor de Davi no trono. Essa aliança foi feita, mas ela também era condicionada. Depois nós vimos que, mesmo assim, diante de toda essa situação, Davi peca, sofre o agravo desse pecado, tem a perda de 3 filhos e depois é restaurado ao trono, depois da usurpação do seu filho Absalão. Aqui no livro de 1 Reis, nós vamos ver que o reinado de Davi está chegando ao fim, não por nenhuma ação estranha ao seu reinado, não por nenhuma ação estranha, como aconteceu quando Saul perseguiu ou quando Absalão perseguiu. Mas o reinado de Davi está chegando ao fim por conta da vida, ele está velho, está próximo da morte. Mas no finalzinho de 2 Samuel a gente entendeu que o autor ele foi claro que de fato a restauração de Davi havia sido completa, porque Deus ouvia a oração de Davi em 2 momentos, pelo menos. Um com os gibeonitas, quando fez cessar uma praga, e a outra quando, por ocasião do censo, ele também orou a Deus e a praga também que caiu sobre o povo cessou. Então Davi foi restaurado à plena comunhão com Deus. Isso revelou na prática o seu perdão do ato que tinha acontecido. E agora nós estamos aqui no livro de 1 Reis, o primeiro livro dos Reis. A gente já comentou que esses livros históricos, eles em geral não possuem um autor conhecido, embora a tradição talmúdica que está lá na tradição rabínica, judaica, acredite a autoria do livro a Jeremias. Essa autoria ela não é bem aceita entre os estudiosos. Existe ainda alguma discussão. A questão toda é que esse livro de 1 Reis, assim como os outros livros de Josué até o finalzinho de Reis aqui, nós temos, ao final de Crônicas, nós temos a instituição não só da história do povo de Deus enquanto nação,
mas enquanto povo escolhido, povo eleito, povo santo, que deveria ter o sacerdócio real. E esses livros na tradição judaica são considerados profetas anteriores. Eles são considerados profetas, são livros proféticos. A divisão da Bíblia judaica, digamos assim, né, a Tanakh, ela leva em consideração essa divisão, né, de Torá, profetas e salmos. Então, o que é que nós vamos discutir aqui hoje? O primeiro ponto a ser tratado, no ponto de vista introdutório dessa obra do primeiro livro de Reis, é que, assim como os outros, né, mas esse aqui mais enfaticamente, e eu queria frisar isso, a gente vai perceber ao longo da nosso debruçar hoje, é que ele não só faz questão de contar a história do povo e a história dos reis de Israel e de Judá, mas ele tem, né, o autor tem a ideia, o objetivo de analisar teologicamente a vida do povo de Israel, acreditando os seus fracassos e sucessos, a infidelidade ou a fidelidade a Deus, respectivamente. E se nós encontramos vários problemas ao longo dessa trajetória da saída do Egito até a instalação, a unificação e a consolidação do reino na terra de Canaã, o problema se chama idolatria. Isso é bem enfatizado nos livros da lei, quando Deus não tolera aquela primeira ação de idolatria, logo quando o povo sai do Egito, que Arão faz um bezerro de ouro. Então, o problema que é recorrente na história do povo de Israel, né, o problema teológico recorrente na história do povo de Israel é a sua infidelidade à aliança que Deus celebrou com eles. E esse problema da idolatria traz consequências imensuráveis para o povo, né? E além dessas consequências, nós temos aí um sofrimento, né? Esse sofrimento que o povo passa por conta da infidelidade. Então, gente, nós vamos fazer um estudo de um livro que possui ambivalência. Qual é a ambivalência? Ele tem duas valências, ele tem duas áreas temáticas principais. Eles contam a história, mas ele conta uma história do ponto de vista teológico, aplicando a fidelidade do povo a Deus ou não, e mostrando que os reinados tinham a ver, ou deveriam ter a ver com a lei de Deus. Esse era o mandamento que havia sido deixado por Deus. Embora a monarquia, como a gente viu, não tenha sido uma instituição diretamente de Deus, né? O desejo do povo era ter rei, porque os povos ao redor possuíam. Lá em 1 Samuel capítulo 8, nós vemos que o fato da monarquia ser instituída era um ato de rejeição ao próprio Deus. Isso se revela com muito mais força aqui, quando os reis, por acharem que têm poder e domínio total sobre os seus súditos ou sobre os seus domínios, agem à revelia da lei de Deus. E não foi isso que na lei de Moisés foi estipulado, né? Estava estipulado, claro, que deveria haver um rei sobre o povo em algum momento, mas lá no capítulo 17, a partir do verso 14 do livro de Deuteronômio, nós temos a eleição e os deveres de um rei. E o rei de Israel, o rei de Judá, ele deveria prestar obediência à lei de Deus, ou de Yahweh, como é chamado Deus aqui no seu nome principal. Então não seriam deuses adicionais. Os reis não teriam essa capacidade de, à revelia da lei de Deus, governar por si mesmo, por aquilo que estava na sua mente. Então, no verso 18 do capítulo 17 de Deuteronômio, Moisés escreve assim: também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para o cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de
Israel. Então, o rei de Israel, ele era diferente de qualquer outro rei daquela região. Eles não poderiam simplesmente fazer o que lhe aprovessem, o que lhe aprazessem. Por quê? Porque eles tinham a lei do Senhor para cumprir. Existia, de fato, um rei acima deles, do qual decorria o seu poder, né? E não eram reis absolutos. Eu, quando li um livro de C.S. Lewis, chamado Peso de Glória, ele cita um Lord Acton, falando sobre a natureza da corrupção humana diante do poder. E ele usa a seguinte expressão, de que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Isso não é assim, absolutamente correto, porque Deus possui o poder absoluto e é incorruptível, mas na perspectiva humana é perfeitamente notável que o poder absoluto acaba por corromper, sim, por conta do próprio pecado, da própria corrupção inerente à natureza humana. Então, dito isso, nós entramos de fato aqui no cerne, no centro da mensagem que está no livro de 1 Reis, no primeiro livro de Reis. E eu queria, junto com os irmãos aqui, sugerir uma divisão para a gente estudar hoje esse livro. Eu queria que a gente estudasse até o capítulo 15 do primeiro livro de Reis, e na aula de quinta-feira nós estudássemos do capítulo 15, quer dizer, nós vamos ver até o final do capítulo 14, e na quinta-feira nós vamos estudar do capítulo 15 até o final do livro de segundo Reis, do segundo livro de Reis. Por quê? Nós temos bastante personagens aqui que são muito importantes, que precisam de pelo menos uma certa cautela para se tratar. A gente não pode, digamos, preterir ou prejudicar a análise teológica do livro, né, em detrimento do tempo que a gente possui. Então, para poder dar a ênfase correta aos ministérios proféticos de Elias, de Eliseu, de passar por alguns dos reis que tiveram ações importantes, né, nem sempre importantes do ponto de vista teológico bom, mas mal, mas que foram marcantes na história do povo de Israel, que até são citados no Novo Testamento, eu prefiro que a gente faça essa divisão. Então hoje nós vamos tratar basicamente sobre Salomão e o templo e o reino dividido de Israel. Nós vamos até o final do reino de Roboão e Jeroboão, que são os dois primeiros reis do reino dividido de Israel. Então vamos lá. A primeira divisão desse livro aqui, o livro de primeiro Reis, traz a coroação de Salomão. Salomão agora é constituído rei diante de todo Israel, né, de Judá e de Israel. Só que essa ascensão ao trono ela não foi uma ascensão tão tranquila, porque um dos filhos de Davi queria assumir esse lugar no trono. E pessoas muito próximas a Davi, como Abiatar e Joabe, que era comandante do seu exército, apoiaram Adonias, que era o filho segundo depois de Absalão. Ele era o filho logo após Absalão. E ele se autoproclama rei quando Davi ainda vive. Só que era dito, né, aqui no verso 11 do capítulo 1, que na verdade, a partir do verso 11, e mais especificamente no verso 17, que Davi tinha prometido a Batseba, a sua mulher, que Salomão reinaria em seu lugar. Então ele pede para que Zadok, que era sacerdote, e Natã, que era profeta, levassem o seu filho numa mula, né? A mula do rei representava também uma propriedade do rei. Então Salomão estava de posse da propriedade do próprio rei. Isso era emblemático porque trazia a ideia de consentimento de Davi para que Salomão fosse coroado. E Salomão é de fato ungido e coroado rei de Israel. Isso está lá no verso 39 do capítulo 1, porque Zadok, o sacerdote, toma do tabernáculo o chifre do azeite e unge a Salomão. Tocam trombeta e exclamam, né, aquela velha expressão, né, vida longa ao rei Salomão, né, viva o rei Salomão. E o povo, né, se alegra com isso. Então nós temos aqui, pelo menos até o capítulo 5, a história da consolidação do reinado de Salomão. Até o capítulo 5 do primeiro livro de Reis, nós estudamos o primeiro tomo, a primeira parte da estrutura do reinado de Salomão. Salomão agora é coroado rei de fato. Mas antes que a gente passe
rapidamente sobre essa instituição do reinado de Salomão, eu queria que a gente tratasse do ápice dessa coroação. Ele foi coroado diante dos homens, mas existe a instituição da sua coroação numa conversa com Deus. Isso está lá no capítulo 3 do primeiro livro de Reis. No capítulo 3, a partir do verso 1, a gente vai ler junto agora. Espero que você acompanhe conosco a essa leitura, porque ela é muito importante e ela vai dar o tom, a tônica de todo o reinado de Salomão. A gente vai ler do verso 1 e nós vamos até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor, do verso 1 até o verso 10 do capítulo 3. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi. Até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifício sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos ao Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande e tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo o coração compreensivo, o coração sábio, para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver pedido Salomão tal coisa. E a gente conhece o desfecho dessa narrativa ao vermos que Deus se agrada desse pedido. E porque ele não pediu nem riqueza, nem poder, todas essas coisas Deus daria para ele. E a maior expressão, digamos, dessa sabedoria de Salomão, como prova de fato que Deus havia o abençoado, e de que essa sabedoria era vinda do alto, que ele tinha autoridade agora também divina para julgar, está explícito a partir do verso 16, naquele caso conhecido, 16 do capítulo 3, das duas mulheres que estavam em litígio por conta de uma criança. Nós sabemos que Salomão propõe partir a criança ao meio e dar uma banda para cada um. E isso é tido como um exemplo claro, factível, de que de fato Salomão, eu fui até redundante aqui, de que Salomão possuía de fato a sabedoria dada por Deus, porque é um ato de sabedoria tamanho que não poderia vir unicamente do homem. Então, a gente tem aqui no capítulo 3 essa coroação de fato de Deus atendendo o pedido de Salomão por ser o sucessor de Davi no trono. E no capítulo 4 eu só queria levantar algumas coisas, porque o capítulo 3 ele começa a dar alguns indicativos de que o reinado de Salomão começou, mas teria algumas dificuldades que ele mesmo se impunha. A primeira está no verso 1 do capítulo 3, que ele se casa com a mulher do faraó, ele se casa com a filha do faraó, com a maior autoridade do Egito. Então, é um primeiro indicativo, ainda não claro, obviamente, porque o verso 3 mostra que ele amava o Senhor, andava nos preceitos de Davi, mas é um indicativo de que Salomão já estava se desvirtuando, inicialmente já, do caminho que o Senhor prescrevera para que um rei andasse, casando-se apenas com pessoas do seu próprio povo. No capítulo 4 nós temos outro indicativo. Às vezes a gente acha que é uma lista somente de oficiais, o título diz aí, os oficiais de Salomão. E tem vários nomes aí, mas eu queria só ver com vocês no verso 7. Inclusive é um comentário que
o D.A. Carson ele faz sobre essa lista dos oficiais de Salomão. No verso 7 do capítulo 4, nós vemos que haviam 12 intendentes sobre todo Israel. E como é que funcionava? Era como se ele tivesse dividido todo Israel em 12 distritos. E sem considerar os limites tribais, ele instituiu cada pessoa para governar esse distrito para que houvesse o pagamento de impostos, porque o rei precisava sustentar o seu palácio, sustentar os seus servos, né, cumprindo aquilo que Samuel, lá no capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, se falava, né, que Deus disse, olha, o rei vai tomar o seu súdito para ser, vai tomar os seus filhos para ser padeiro, para ser copeiro, vai pegar os seus animais. Isso é um cumprimento daquilo que estava sendo dito já em 1 Samuel capítulo 8. Só que qual é a ênfase que eu quero deixar aqui? É que em todo Israel foi colocado intendentes, mas a expressão aqui era que todo Israel, lembre-se que são 12 tribos, né? 12 tribos possuem a composição completa do povo de Israel, mas a questão é que basicamente o texto mostra que ele instituiu esses intendentes sobre Israel 10 tribos e não Israel 12 tribos, como se Judá tivesse apenas um intendente de fato para sua tribo e todas as outras tribos tivessem vários intendentes que não respeitavam os limites tribais, né, os limites de cada tribo que tinham sido definidos lá em Josué. Então esse capítulo 4 dá mais um indicativo de que Salomão está agora, por conta da imposição de impostos, colocando um jugo sobre o povo. E a gente vai descobrir lá na frente que esse jugo se tornou bastante pesado. Bastante pesado. Então, qual é a primeira divisão? 1 Reis, capítulo 1 até o verso 11. Do capítulo 1 até o verso 11, nós temos pelo menos 3 temas principais que vão nortear o reinado de Salomão. O primeiro deles é a sua coroação diante dos homens, coroação diante de Deus, em Deus liberando a sabedoria para que Salomão julgue o povo. A construção do templo, porque Davi não construiu o templo, mas Salomão o faria. E nós temos a idolatria de Salomão, né, finalizando, digamos, com um péssimo exemplo, né, não só para os seus filhos, mas para toda a história do povo de Israel, Salomão pecando, né, e caindo em idolatria, até o capítulo 11. Então nós passamos aqui pela primeira, que foi a coroação, e nós vamos agora enfatizar a construção do templo. Vocês sabem que Davi não pôde construir o templo, depois a gente entende que as suas mãos, né, estavam sujas de sangue, 1 Crônicas, lá, capítulo 22, depois a gente vai chegar lá e vai estudar alguns outros detalhes da história de Davi, mas a questão é que seria de Salomão a responsabilidade para construir esse templo. E tudo isso começa no capítulo 5. Tudo isso começa no capítulo 5. Antes, gente, da gente entrar aqui, deixa eu só fazer um adendo porque eu estava falando antes, né? A sabedoria é a prova de que Deus abençoava Salomão, de que Deus estava com ele. Mas as vitórias militares, né, a prosperidade do reino também era uma prova de que era uma prova de que Deus estava de fato conduzindo a nação por meio de Salomão. E a Bíblia mostra que enquanto Salomão foi de fato justo e fiel diante de Deus, nós enxergamos que ele prosperava e o seu reino prosperava. A questão é que no capítulo 5 até o capítulo 8, que é quando Salomão termina o templo, nós temos aqui a história da construção do templo. E a gente não vai passar por capítulo, mas nós vamos pular direto para o capítulo 8, porque Salomão constrói um templo que é o dobro do tamanho do tabernáculo. E nós vamos entender o que é que esse templo significa. Salomão cumpre o desejo do seu pai de construir um templo para Deus, mas nós vamos entender que esse templo, né, embora seja construído, embora seja para a habitação do nome de Deus, ele traz alguns requisitos que o próprio Deus impõe. Vamos lá, capítulo 8 do primeiro livro de Reis. A gente vai ler aqui do verso 9 até o verso 11 inicialmente, e depois a gente vai pular para o verso 22. Quando Salomão termina a construção do templo e traz
a Arca da Aliança, né, como a gente viu já, a Arca da Aliança, lá no livro de 1 Samuel, a Arca da Aliança era o exemplo, o símbolo da presença de Deus. Tanto que a nora de Eli, quando dá à luz a um filho, chama o seu filho de Icabô, né? Foi-se a glória de Deus, porque a arca havia sido levada. Então, a arca é trazida para o templo, e a gente vai ler aqui a partir do verso 9. Nada havia na arca, capítulo 8, verso 9. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas de pedra, que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. E aí, a partir do verso 22, nós temos o que, a princípio, seria a maior oração já registrada na Bíblia. É a oração de Salomão. Ela vai do verso 22 até o verso 53 do capítulo 8. E eu selecionei algumas partes aqui dessa oração para a gente entender o que é que Salomão estava dizendo, o que é que Salomão entendia como sinal do que aquele templo representava para o povo de Israel e, consequentemente, o que representava para o próprio povo, porque Salomão passava essa ideia que ele tinha para o povo, né? Então, pôs Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que andam diante de ti. Grave aí essa expressão. Depois a gente pula para o verso 27. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter. Quanto menos esta casa que eu edifiquei. É mais um retrato aí do que esse templo significa. Vamos pegando aí. Verso 33. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo e se converter, e a ti confessar o teu nome, e orar e suplicar a ti nesta casa, ouve tu nos céus e perdoa o pecado do teu povo, e faz-o voltar à terra que deste aos teus pais. Verso 38. Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação. Perdoa, age e dá a cada um segundo os seus caminhos, já que lhes conhece o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos do homem. Então, nós vemos aqui que Salomão entende que a ideia do templo era de uma habitação para Deus no meio do povo de Israel, mas que mesmo esse templo suntuoso, que era um templo que demorou 7 anos para se completar a construção, e essa referência você pode acompanhar lá no final do capítulo 6, no capítulo 6 de 1 Crônicas, está lá no finalzinho, lá no verso 38, que Salomão levou 7 anos para edificar essa casa. E essa casa era suntuosa, era gloriosa, possuía artefatos de ouro, grandes construções, opulenta, mas ainda assim ela não teria condições de abrigar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque nem os céus dos céus podem conter a glória do Senhor. E o próprio Senhor fala isso para Salomão. Vamos para o capítulo 9, porque eu quero que a gente entenda que essa expressão do templo, ela vai se cumprir na figura de alguém no Novo Testamento. E é emblemático que Jesus diz no Novo Testamento quando está conversando com a mulher de Samaria. Não, capítulo 9, vamos agora para o capítulo 9 do primeiro livro de Reis. Verso 3, a partir do verso 3, Deus diz assim para Salomão: Eu ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Eu santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Vamos pular para o verso 6 do capítulo 9. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos
e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servides a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. Fica claro, fica patente aqui que o que Deus quer, no final das contas, não é que uma casa seja edificada para que ele habite ali. Ele quer habitar nos atos e no coração daquele povo. Tanto que ele diz, essa casa que eu santifiquei, que está diante da minha presença, se vocês não cumprirem os mandamentos que eu prescrevi, eu vou aniquilar ela, eu vou lançá-la longe da minha presença. Isso fala bastante para o que a gente quer entender. Dito isso, Salomão goza de um certo período de paz, e a rainha de Sabá vem até ele, porque a glória do reino de Salomão é muito grande. Ele era bastante conhecido, e todas as pessoas que ouviam falar dele achavam que o seu reino era poderoso, porque ele era sábio, ele possuía entendimento. Verso 23 do capítulo 10, do primeiro livro de Reis. Vá anotando aí. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. No capítulo 3, a gente só leu até o verso 10, você vai ver que quando Deus fala sobre ele, que nenhum outro homem excederia a Salomão em sabedoria. Não haveria ninguém como ele. Lá a partir do verso 10, a gente vai ver que Deus deu sabedoria a Salomão. E ele excede todos os reis do mundo, verso 23 do capítulo 10, tanto em riqueza como em sabedoria. Então Salomão estava farto. Ele tinha a sabedoria que pediu a Deus, e Deus ainda, por sua fidelidade, concedeu a ele riqueza e poder além dos domínios. Só que eu queria estudar com vocês, né, a gente estudou pelo menos 2 vestígios aqui, de que mesmo no início Salomão já começou a sair um pouco do caminho que havia sido prescrito para os reis de Israel. O primeiro está lá no capítulo 3, a gente viu que ele se casou com uma mulher pagã, que não comungava da sua fé. Nós vimos que ele instituiu pesados tributos, principalmente sobre as tribos de Israel. E agora nós vamos ver também que a sua prioridade é estabelecer o seu poder, o seu domínio, a sua glória diante dos povos. Então, eu falei que o templo foi erigido em 7 anos, mas volte lá para o capítulo 7 do livro de Reis, e do primeiro livro de Reis, e você vai ver que os palácios de Salomão levaram 13 anos para serem concluídos. Aqui está implícito no livro de Reis uma avaliação teológica das prioridades de Salomão. Quase o dobro do tempo, o dobro do tempo foi empregado para construir um palácio para si, enquanto Davi já tinha construído um palácio lá, que a gente viu no segundo livro de Samuel. E volte um pouquinho mais no capítulo 5, a partir do verso 13, quando fala que Salomão, né, até o verso 18, você pode anotar aí, ele traz uma leva de trabalhadores dentre todo Israel para poder trabalhar no templo, né, trabalhos forçados. Ele impõe agora ao povo das tribos de Israel, as 10 tribos lá, né, não de Judá, trabalhos forçados. Quando Levítico capítulo 25, verso 39, diz que o próprio povo de Israel não deveria ser escravo de si mesmo. O povo de Israel não deveria fazer dos seus irmãos escravos de si mesmo. E aí a gente entra nesses indicadores, esses vestígios que o livro de Reis vai deixando, vai levando à ideia de que já havia algum desvio, ainda que fosse pouco, ainda que no começo ele andasse dos preceitos de Davi, seu pai, de que Salomão estava em perigo. E no capítulo 11 nós temos aqui o clímax, né, esses vestígios, esses indícios desses pecados, eles culminam na idolatria de Salomão. Vamos ler aqui o verso 1, a gente vai ler aqui pelo menos até o verso 7. Ora, além da filha de Faraó, capítulo 11, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações
de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. O pior aspecto aqui era exatamente esse: era que Salomão seguisse os deuses dessas mulheres estrangeiras. A estas se apegou Salomão por amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte, fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Ou seja, Salomão agora quer agradar não mais ao Deus que lhe deu a sabedoria e que é responsável pela sua prosperidade e pelo seu poder. Ele agora começa a agir como um monarca absoluto, sem prestar contas dos seus atos ou da sua adoração ao Deus verdadeiro. E aí Deus se ira contra Salomão. No verso 13, Deus manda um recado para ele dizendo o seguinte: eu não vou tirar teu reino todo, porque você pecou contra mim. Você não guardou a minha aliança. Todavia não te tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que eu escolhi. E aí começam a aparecer adversários para Salomão. Um deles é Hadad, está aí no verso 14 do capítulo 11. O outro é Rezon, está no verso 23 do capítulo 11. E quem é chamado para poder governar sobre Israel é Jeroboão, alguém que o próprio Salomão tinha colocado sobre líder dos escravos efraimitas, ou da casa de José. Leiam comigo aí, capítulo 11, o verso 28, né, lá no finalzinho. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era um Salomão, para poder manter a sua ostentação, a sua opulência, os seus palácios, toda a estrutura do seu reinado, para que as pessoas soubessem do seu poder, ele começa agora a impingir, a afligir o seu próprio povo com trabalhos forçados, num flagrante desrespeito à lei de Deus. O povo tinha sido escravo no Egito por conta de ser estrangeiro. O povo do Egito impunha trabalhos forçados. E agora o seu próprio rei, o seu próprio povo, estava escravizando eles. Veja que completa depravação. Talvez a gente pudesse entender no mundo antigo que alguém que domina outros povos coloca os povos sob o seu domínio, sobre o jugo da escravidão. Mas alguém do seu próprio povo exercer esse jugo pesado é sinal de que o próprio Salomão já não estava entendendo que um rei é instituído por Deus para servir ao seu povo e não simplesmente escravizá-los por conta do seu egoísmo. Salomão morre. Por amor a Davi, Deus não divide o reino. Existe aí uma parábolazinha que um profeta chamado Aías faz para Jeroboão, dizendo que Jeroboão vai reinar sobre as 10 tribos de Israel. E aí vem Roboão. Roboão é o filho de Salomão, e todo Israel se reúne diante dele, lá no capítulo 12. Lá no capítulo 12 do primeiro livro de Reis, todo o povo se coloca diante de Israel. E Jeroboão está lá também. E o povo diz assim, em miúdos: o teu pai impôs um jugo muito pesado para a gente. Isso aí, está no verso 2 até o verso 4. No verso 4 o povo diz isso: alivia, pois, a dura servidão do teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos.
E aí Roboão se aconselha com duas classes de pessoas, os anciãos e os jovens que cresceram com ele. Os anciãos dizem a Roboão para, de fato, aliviarem. Olha o que os anciãos dizem, por entenderem qual é a natureza do monarca que Israel deve ter. Verso 7. Se hoje te tornares servo deste povo e os servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho dos anciãos. Ele foi e ouviu os conselhos dos jovens, que está registrado no verso 10. Os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: falarás assim ao povo: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mindinho é mais grosso que o lombo do meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs esse jugo, eu ainda aumentarei. E aí no verso 16, Jeroboão diz assim: o que nós temos com a casa de Davi? Vamos para o nosso caminho e deixemos a tribo de Judá. Isso é tido, de fato, gente, como uma ação de Deus, uma intervenção de Deus, como punição à idolatria de Salomão e o recrudescimento de Roboão, a falta de misericórdia com o seu próprio povo. E isso é enfatizado quando Semaías, lá no verso 22 até o verso 24, fala para que Roboão não lute contra o seu próprio povo, dizendo que foi ato de Deus. Foi ato de Deus a divisão dessa tribo como resultado da desobediência de Salomão. E o que acontece? Jeroboão recebe uma promessa. Essa promessa está registrada lá no capítulo 11, dizendo que ele vai dar o reino, para que Jeroboão reine sobre todo o povo de Israel. E no verso 38 do capítulo 11, se ouvires tudo o que eu te ordenar e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável. Ou seja, a promessa que Deus fez a Davi, ele está estendendo agora a Jeroboão. Interessante, sabe o que é, gente? Só uma parte, e a gente está se encaminhando para o fim, é que Davi queria erigir uma casa para Deus. Está lá no capítulo 7 de 1 Samuel. E Deus é que diz que vai erigir uma casa para Davi, a dinastia de Davi. Isso é dito. A Deus, se afasta da adoração genuína a Deus. Enquanto que Davi quer erigir a casa, e Deus promete a Davi fazer a sua dinastia para sempre permanecer no poder, Salomão constrói a casa, mas se afasta da casa que construiu, pervertendo o seu coração diante dos seus pecados, a multiplicação também das mulheres para si, numa prova de que o rei não deveria multiplicar mulheres para si. E o que é que Jeroboão faz? Em vez de amar a palavra de Deus, que foi dita por meio do profeta, ele amou mais o poder e ficou com medo de perder o seu poder. Como o culto tinha sido instituído, e aí eu quero dar referência para vocês, para que vocês depois pesquisem. O culto foi instituído, e lá no capítulo 12 do livro de Deuteronômio, pegue lá o capítulo 12 e vai ler, e pode ler todo, você vai ver que Deus instituiu um lugar para ser feito o culto. Ia ser feito o culto. E todo o povo deveria adorar nesse lugar. Jeroboão, sabendo que esse lugar era Jerusalém, que era possessão de Judá, ficou com medo do povo ir até aquele local e se seduzir, digamos assim, pelo rei de Judá, e ele perder o seu reino. E ele constrói bezerros de ouro para poder o povo adorar dentro das suas próprias possessões e não sair. E o que é que acontece? Jeroboão erra na mesma moeda que Salomão. E essa idolatria é paga com um preço caro. Ele perde não só um dos seus filhos, isso está descrito lá no capítulo 14, como todos os seus descendentes,
do sexo masculino seriam mortos. Ele não teria herança no trono de Israel. O povo de ele, sobre como rei de Israel, ele reina até o final, mas o seu filho não teria um reino para governar. Tanto que o filho dele depois é morto, e aí a gente vai discutir mais para frente, depois do capítulo 15. Antes de terminar o capítulo 14, mostra que Roboão também não foi um rei segundo o coração de Deus. Ele adorou, em vez de adorar no templo, que era o lugar instituído por Deus, ele começa a adorar, verso 23 do capítulo 14, nos altos, com os postes ídolos, e debaixo de todas as árvores verdes. Ou seja, instituiu ali um outro culto, o culto que era para ser feito no templo, diante de Deus, estava sendo feito nos outeiros e adorando outros deuses. Ele estabeleceu prostitutos cultuais, numa clara referência ao paganismo dos povos daquela região. E é dito aqui que Roboão descansa, segundo os seus feitos. Ele descansa, mas Deus, por ter uma aliança com Davi, mantém o povo de Davi no poder. E eu queria dar aqui uma curiosidade, gente. A gente caminhou aqui um bocado e a gente vai para as aplicações e para algumas curiosidades. A primeira de todas elas é o seguinte: vejam só que interessante. O reino de Israel, que é o reino do norte, teve o seu reinado por aproximadamente 200 anos, antes de cair para o povo assírio. 200 anos, foram 20 reis de 9 famílias diferentes. O reino de Judá, do sul, que teve reis que alternaram entre piedosos e infiéis, governaram por 350 anos, e só teve uma família no trono, a família de Davi. Então, existe aí uma clara fidelidade de Deus à aliança que ele firmou com Davi. Nós vemos logo que Deus ele é fiel para cumprir com a sua aliança, mesmo diante da infidelidade dos reis que estavam sendo instituídos. E aquilo que foi predito em Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, se cumpre aqui. A monarquia, os reis seriam a causa pior, o início da derrocada de Israel do ponto de vista espiritual. Então, essa é uma das curiosidades que eu queria deixar para vocês aqui. E eu queria fazer algumas aplicações de tudo isso que a gente leu aqui. Nós temos algumas lições práticas que têm a ver com a nossa própria vida. Talvez não seja novidade que nós possamos fazer alguns feitos diante de Deus, construir casas, realizar obras, termos prosperidade, por ocasião, eu estou falando da prosperidade bíblica aqui, por ocasião da fidelidade para com Deus, e depois nos afastarmos da verdadeira fidelidade a Ele. Então, o que é que nós visualizamos aqui? É que, embora Salomão tenha praticado no início do seu reinado atos piedosos, tenha buscado a Deus, ele não permaneceu fiel a Deus. Em vez de adorar genuinamente ao seu Deus, ele começa a perverter o seu coração. E isso traz uma lição prática para nós. Hoje, muitas vezes, nós temos, nós temos, em geral, a ideia de dizer que fazemos, que falamos, que servimos a Deus. Só que, irmãos, o serviço a Deus deve estar acompanhado de um coração genuíno. É isso que Deus coloca lá no capítulo 9. O que é que adianta construir um altar, construir um templo suntuoso, fazer todas essas maravilhas, ter tanto poder, tanto prestígio, se não andarmos nos preceitos do Senhor, ou andarmos após outros deuses? A sabedoria que nós temos hoje, o serviço, a fidelidade que nós temos hoje, não deve ser nunca motivo para nos vangloriarmos. A Bíblia diz que nós devemos nos gloriar unicamente no conhecimento de Deus, em conhecer a Deus. Paulo diz que se gloria na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. Esse deve ser o lugar onde a gente deve se gloriar. Não nos nossos feitos, porque o nosso coração é enganoso.
Uma outra aplicação que eu queria deixar aqui é em relação à ideia de que o rei deve servir o seu povo. Roboão, ele tem esse conselho por parte dos anciãos, por alguém que, por algumas pessoas que já entendiam para que um regente, um governante deveria agir, deveria servir o seu povo para que o seu povo servisse a ele. E aí Roboão não quer escutar esses anciãos. Ele, por ser jovem, escuta jovens que cresceram com ele e esquece que nos anciãos existe sabedoria. E quantas vezes nós jovens, e aí eu estou me incluindo, eu quero deixar também um recado para os jovens, acham que já possuem todo o conhecimento, que a sua força, que o seu poder é suficiente para levar a vida como eles acham que deve levar. E muitas vezes preterimos os conselhos daquelas pessoas que são sábias, daquelas pessoas que já viveram, na verdade, boa parte da vida e nos aconselham para que nós sirvamos, nos dão conselhos baseados em princípios bíblicos para que nós sirvamos ao povo e não coloquemos mais jugo sobre ele. Que nós aprendamos com esse exemplo, de aprender com aquelas pessoas que são anciãs, ou na linguagem do Novo Testamento, pode ser traduzido também por presbíteros ou pastores da igreja, para que nós nos aconselhemos por verdadeiros homens de Deus, para que não venhamos a cair na tentação do poder da juventude. Uma outra aplicação é exatamente essa em relação à tentação do poder. Salomão amou mais o poder, mais as suas mulheres, mais a sua fama do que o próprio Deus. E nada adiantou do que Salomão fez, embora ele tenha feito livros, como o livro de Provérbios, tenha composto também o livro de Cantares de Salomão, nada adiantou quando ele se distanciou dos caminhos do Senhor. Ele amou mais o poder, mais as mulheres do que o próprio Deus. Deus cobra fidelidade inegociável. E não adianta justificar dizendo que foi porque eram as mulheres dele, ou porque ele queria manter o seu reino estável. A promessa de estabilidade do seu reino adivinha da sua fidelidade ao Senhor. A aliança que o Senhor instituiu com o seu pai Davi. Quantas vezes nós somos tentados, por conta de uma posição que ocupamos, a fazermos alianças ou a negociar os nossos princípios? Quantas e quantas vezes? Não foi para isso que nós fomos chamados, para ser reino e sacerdotes do Senhor. Somos chamados para sermos fiéis à sua palavra. Uma outra aplicação que eu queria fazer aqui é em relação ao fato de Jeroboão ter uma oportunidade diante do Senhor e ainda assim não acreditar na sua palavra. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A fidelidade de Deus, ela é inegociável. Deus permanece fiel apesar da nossa infidelidade. Só que Jeroboão não acredita nisso. Temendo que o povo, ao ir para Jerusalém, cultuar no templo, oferecer os sacrifícios, o deixasse, ele amou mais o poder também. E, em vez de confiar na palavra de Deus, na promessa que tinha recebido da parte do Senhor, ele negociou outra vez o princípio. É exatamente a ideia que Salomão coloca no livro de Provérbios, gente? E que ele deixa de cumprir. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Ele escreveu isso lá no livro de Provérbios para o seu filho estudar. E esqueceu que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. É por isso que você que me escuta, que você que está com a gente aqui, toda e qualquer decisão, meu irmão, que você for tomar, tema ao Senhor. Perceba se aquela decisão, de fato, ela segue os claros princípios instituídos pela palavra do Senhor, para que você não seja pego, idolatrando mais outras coisas, fama, poder, reinos, pessoas, dinheiro, sexo, o que for, que você não coloque nada acima do próprio Deus. Entendermos os nossos pecados, voltarmos para Deus, lembrar da própria oração que Salomão fez no templo: se o povo pecar, ouve, Senhor, e perdoa a sua iniquidade. Ouve, Senhor, aponta para o templo. E eu queria fechar
com a aplicação do livro de Reis no Novo Testamento. Algumas poucas aplicações. Capítulo 4 do livro de João, Jesus com a mulher de Samaria. A mulher samaritana pergunta ao Senhor: qual é o lugar certo para adorar? Em Samaria ou em Jerusalém? E Jesus diz o quê? Eis que chegou o tempo em que vocês não dirão aqui ou ali, porque Deus é Espírito, mas Deus busca os verdadeiros adoradores. A expressão que é usada, irmãos, no capítulo 1, verso 14 do livro de João, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra habitar é tabernacular, ou seja, Jesus é a representação da presença de Deus. O templo que Salomão erigiu tinha a ideia de fazer Deus habitar no meio do povo. Esse era o desejo do seu pai Davi, esse era o seu desejo. Jesus é o cumprimento perfeito da presença de Deus entre os homens. O seu Filho, Deus, andou entre nós por meio de Jesus Cristo, o homem. É o tabernáculo perfeito, é a presença perfeita de Deus nas nossas vidas. Percebe que a ideia, ela se cumpre, ela aponta para Jesus Cristo desde o início da história do povo de Israel. O povo desejava a presença de Deus em seu meio. Jesus é o cumprimento perfeito dessa presença. Mateus capítulo 12, verso 42. Jesus mostra que ele é maior do que Salomão. Ele diz que a rainha de Sabá veio de distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aí o que é que acontece? Eis aqui quem é maior do que Salomão. Escutem Jesus. A sabedoria perfeita revelada nas Escrituras converge, aponta para Jesus. Se antes de Salomão não existiu ninguém melhor que ele, e depois não existiu ninguém melhor, Jesus toma para si o título de ser maior do que Salomão. Ele é que nós devemos escutar. Não existe, irmãos, sabedoria fora de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré. Ele é a personificação, do capítulo 8 do livro de Provérbios, da sabedoria. Ele é maior que Salomão. Ele é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, lá do verso 18 em diante, Deus, na sua sabedoria, aniquilou a sabedoria do homem. E bem-aventurados são aqueles que acreditam na loucura da pregação. E uma outra coisa que Jesus falou é que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Jesus está falando ali e culmina no verso 33 do capítulo 6 do livro de Mateus: busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Em vez de buscar reino de homens, em vez de Salomão buscar o próprio reino, ou dos reis de Israel buscarem o seu próprio poder para que o seu próprio reino se fortalecesse e permanecesse para sempre, Jesus diz assim: busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nem mesmo na sua maior opulência, no ápice do seu governo, no ápice do seu trono, Salomão se vestiu como um mero lírio do campo, mostrando claramente que é o Senhor que reveste de perfeita glória as nossas vidas. Nós saímos do pó à glória. Nós sairemos daqui desse pó corruptível para a glória do corpo incorruptível. Somente Jesus, somente Deus em Jesus pode nos revestir da glória incorruptível. Nenhum reino, nenhum poder, nada pode trazer glória verdadeira, genuína, eterna para as nossas vidas. Eu espero que você esteja acompanhando a gente aí. Próxima aula, vamos do capítulo 15 de 1 Reis até o final de 2 Reis. Essa foi a aula de hoje, gente. Deus abençoe vocês e até a próxima. Fiquem